Você já deve ter ouvido falar de small caps, mas sempre ficou na dúvida se deve investir ou não nelas. Então, se você está com essa dúvida também, esse vídeo aí é para você. Hoje nós vamos falar de 5 empresas brasileiras que são consideradas promissoras por analistas do mercado. Vou explicar de forma simples o que são as small caps, porque elas podem ser uma grande oportunidade de crescimento, mas também os riscos que elas carregam. E o mais importante, vamos olhar os fundamentos de cada empresa para que você aprenda a analisar como um verdadeiro investidor fundamentalista. Fica aqui até o final desse vídeo. Além das análises, vou te mostrar como usar essas informações no seu portfólio, mesmo que você esteja começando agora no mundo dos investimentos. Mas antes disso, não se esquece de se inscrever no canal, dar aquele like e ativa o sininho para você não perder nada daqui. Antes da gente falar das empresas, a gente precisa entender o conceito. Small caps são empresas de menor captação no mercado, ou seja, elas valem bem menos que as gigantes conhecidas como blue chips, como Petrobras, Vale e Itaú. Por terem menor porte, essas empresas muitas vezes conseguem crescer de forma acelerada, o que pode gerar uma valorização significativa das ações ao longo do tempo, mas existe um detalhezinho importante. Junto com esse potencial vem também muito risco. São ações com menor liquidez, mais voláteis e que podem ser bastante impactadas por mudanças no cenário econômico, como taxa de juros ou inflação. Por isso, um bom investidor precisa aprender a olhar para os fundamentos e entender se aquela empresa tem condições reais de entregar o crescimento sustentável. O momento atual ajuda a entender por que alguns analistas estão otimistas com as small caps. O índice small, que reúne essas empresas na bolsa, já acumula uma valorização superior a 28% no ano de referência do estudo que a gente está fazendo esse vídeo. Essa alta mostra como os investidores estão voltando a olhar para companhias menores, principalmente com a expectativa de juros mais baixos no Brasil. Juros mais altos sempre pesam no bolso das empresas com dívidas, porque aumentam os custos financeiros. Já quando os juros caem, empresas em processo de desalavancagem, ou seja, reduzindo as dívidas, se beneficiam muito. Isso explica porque algumas das companhias que vamos analisar hoje ganham destaque. Elas estão se estruturando, cortando dívidas, gerando caixa e podem se posicionar muito bem em um cenário econômico mais favorável. E a gente vai começar aqui pela Simpar. É uma hold que controla várias companhias importantes, como a JSL, que atua em logística, a Vamos, de locações de caminhões e máquinas, e a Movida no setor de aluguel de veículos. Os analistas destacam que a Simpar vem passando por um processo de desalavancagem, ou seja, está reduzindo as suas dívidas, e isso é fundamental em um cenário de queda de juros, porque isso significa menos pressão nos custos financeiros. Além disso, ela está presente em setores estratégicos da economia, ligados a transporte e mobilidade. Os riscos estão no fato de ser muito dependente da eficiência operacional de suas controladas e dos custos ligados à frota, como combustível e manutenção. Para o investidor, acompanhar indicadores como dívida líquida sobre a EBITDA e geração de caixa é essencial. Ela tem um dividend yield de 1,26, está cotada a 5,74, uma variação 9,42 no último ano, um PL negativo de 13 e um PVP de 1,49. Se a gente olhar aqui a dívida líquida sobre o EBITDA, você pode acompanhar aqui, está de 4,05 vezes. Então realmente está bem alta essa dívida aqui. A gente pode ver aqui para os meus parâmetros, acima de 3, 3,5 já acho bem alto, então, mas tá abaixo da média, né? Tá abaixo da média dela aí, que é 6,27. A gente pode ver que o ROIC dela é de 11%, tem um ROI negativo, justamente por causa dessa dívida. O CAGR das receitas dos últimos 5 anos, 34%. Então tem um bastante crescimento nas receitas. Payout negativo. Se a gente for ver aqui nos proventos, a média dos últimos 5 anos, 2,44%. Então, ela realmente não é uma empresa que paga muitos proventos, a não ser em 2022 que pagou isso aqui. Deve ter sido alguma coisa extraordinária, né? Por isso que o preço teto de Bazin é 3,11, não tem margem, né, para entrar, segundo essa metodologia. A próxima empresa é a Alus, que atua na administração de shoppings. Esse setor depende muito do consumo das famílias e também da competição com o comércio eletrônico. A Alus se destaca por ter um portfólio de shoppings
bem diversificado e de boa qualidade, além de uma gestão eficiente e geração de caixa consistente. Ela também é conhecida pela distribuição de dividendos, o que agrada investidores que buscam retorno recorrente. Mas existem riscos. Quais são os riscos da Allos? A vacância de lojas pode reduzir receitas, crises econômicas afetam diretamente o consumo e há custos constantes para manter e modernizar o shopping. Para você avaliar essa empresa é importante acompanhar os indicadores de fluxo de caixa, taxa de ocupação dos shoppings e imagens operacionais. Então a gente pode ver que ela está cotada a 25,61, uma variação positiva aí de 21% no último ano, um preço sobre lucro 18 vezes, bem esticado, mas se a gente vê na questão de shopping, são imóveis, né? E ela tem um PVP de 1,03. Então, o preço sobre valor patrimonial tá bem bacana. O dividend yield de 5%. A gente pode ver que o preço justo do Benjamin Graham é R$ 27, então tem um upside pequeno. Já no Bazin não tem. E a gente olhar aqui o histórico de proventos, a gente já vê que não é uma boa pagadora de proventos. Nos últimos 5 anos, a média foi 2,74. Apenas 2024 que pagou muito, 8,43. A gente vem aqui na dívida, não tem dívida, um ROI pequeno, mas em contrapartida a gente vê um CAGR dos lucros e das receitas alto, 28 e 33. Isso aqui é muito bacana. Está crescendo muito as receitas e o lucro líquido está acompanhando. Payout de 88%, então ela devolve bastante parte aí do lucro para os acionistas. Como eu falei, o PVP bem bacana aqui. Vamos ver aqui o histórico, ó, bem abaixo da média histórica. Chegou a cotar 0,74. Então por isso que realmente ela subiu bastante. Então é uma empresa até que eu fico até de olho assim às vezes, que eu acho muito bacana, mas por esse fato do dividendo eu não gosto de aportar nela. Lembrando, pessoal, esse vídeo não é recomendação de investimento, a gente está só analisando aqui as empresas, então estude antes de você investir. A terceira empresa é a Kepler Weber, que eu já fiz vídeo aqui para vocês. Ela é uma empresa especializada em soluções de armazenagem e movimentação de grãos do setor agrícola. Ela é um dos pilares aí da economia brasileira e continua em expansão, o que dá sustentação para o crescimento da empresa. A Kepler se beneficia da necessidade de melhorar a infraestrutura de escoamento e armazenamento no Brasil, já que o país bate recordes de produção de grãos a cada safra. Os analistas eles destacaram que a empresa tem boas perspectivas porque o agronegócio é uma tendência no longo prazo. Os riscos estão na volatilidade climática, que pode afetar as safras, nos custos de matéria-prima para equipamentos e também na dependência de um setor sujeito a mudanças de câmbio nos preços internacionais dos commodities. Mas a Kepler, eu sempre gosto de acompanhar ela aqui, vejo ela com bons olhos. Realmente, pessoal, é o que move o Brasil e ele está entrando cada vez mais aí na bolsa com várias empresas muito boas. Hoje ela está cotada a 7,51, PL de 9 vezes, PVP de 1,86 e um dividend yield de 9,22. Ela está com uma queda de 20% no último ano. Benjamin Graham tem um upside de 15,6. Já no método de Bazin, 58% de upside. Se a gente olhar aqui, o dividendo médio dela é de 6,51%. Desde 2022 ela vem pagando bastante, mas isso não quer dizer que ela possa parar, né? Ó, 17, 18, 16, 19 pagou pouquíssimo provento, não tem dívida, um ROI de 20%, um CAGR das receitas de 18 e dos lucros 17, muito bom. Se a gente olhar aqui o histórico do PVP dela tá abaixo da média. Então é isso, pessoal. Essa é a Kepler, não tem nem muito o que falar. Eu sempre comento, faço análise aqui, acompanho os resultados da Kepler aqui no canal. Então tem muitos vídeos aqui no canal para vocês olharem sobre ela. Quarto, claro, é um Banco ABC, que diferente das outras, essa é uma empresa do setor financeiro e tem uma pegada mais conservadora. O banco é especializado em crédito corporativo e se destaca pelo baixo índice de inadimplência, que é muito importante, tendo em vista essa Selic muito alta, além de ter uma alta eficiência em suas operações. Outro ponto importante é o histórico consistente de pagamento de dividendos, o que dá um perfil defensivo para o papel. Isso significa o quê? Mesmo em momento de volatilidade, ele tende a trazer estabilidade para quem investe nele. Porém, como todo banco, está sujeito a riscos regulatórios, a competição com grandes instituições financeiras e a necessidade de aumentar provisões para perdas em cenário de crise. Indicadores como índice de inadimplência, eficiência,
payout de dividendos devem ser acompanhados. Hoje ele está cotado aqui a 23,12, uma variação de 8,8% no último ano, PL de 5,2 e um PVP de 0,86. Então tá abaixo do valor patrimonial, dividend yield de 8,38%, tem 124% de upside na metodologia de Benjamin Graham, na de Bazin já tem 0,33 apenas, mas é um banco que desde 2021 ele vem pagando acima dos 7%, apenas em 2020, né? Por razões óbvias, não pagou tanto provento, mas nos últimos 10 anos ele tem pago aí muitos proventos, bons proventos. A quinta e última empresa aqui dessa lista é a Irani, nossa queridinha aqui, que eu acompanho também, que atua no setor de papel e embalagens sustentáveis. Ela ganha força principalmente com o contexto de crescimento do e-commerce, que aumenta a demanda por embalagens e também pela tendência global de sustentabilidade. A Irani vem executando bem sua estratégia, expandindo capacidade produtiva e reforçando a eficiência operacional. Isso faz com que analistas enxerguem nela um bom potencial de valorização, mas como qualquer empresa do setor de papel e celulose, enfrenta riscos ligados ao custo da matéria-prima, à concorrência internacional e às regras ambientais que podem aumentar despesas. Se você quiser investir nela, você deve acompanhar o fluxo de caixa, margens de lucro e também os investimentos em sustentabilidade que pode gerar vantagem competitiva. Vou deixar aqui um adendo especial da Irani, é que você tem que acompanhar sempre tanto o preço da celulose como também o preço das aparas, que influencia muito no balanço da empresa. Nesse momento aqui ela está cotada a 8,34, tá com a alta já de 22%, preço sobre lucro de 5,17 e um PVP de 1,41, dividend yield de 8,83%, tem um upside de 75% em Benjamin Graham e 23% na metodologia de Bazin. Nos últimos anos ela tem pago bons proventos, mas também teve uma época aqui que ela não pagou tanto. Fica atento, olha isso aqui. E isso são riscos de empresas cíclicas. Pode acontecer dela não pagar proventos, mas nos últimos anos ela tem pago bons proventos, principalmente aí depois da pandemia, desse boom aí do e-commerce. Ela está se dando muito bem. E tem que ver também a questão da alavancagem. Qual época a empresa está, se ela está de investimento ou de desinvestimento. Ela está com a dívida hoje de 1,85 EBITDA, é uma dívida de certa forma boa, né, tolerável. Tem um CAGR dos lucros de 33%, isso é muito bacana. Se a gente olhar aqui o histórico do PVP dela, tá bem abaixo da média. Agora que a gente já olhou aí essas 5 empresas, é hora de entender o que todo investidor precisa observar em um small cap. Primeiro ponto é a geração de caixa. Sem caixa, a empresa não consegue pagar dívidas, investir ou distribuir dividendos. O segundo ponto é a questão da alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida e EBITDA. Quanto mais alta essa relação, maior a dependência da empresa de crédito e maior o risco em cenários de juros elevados. Também é importante olhar para as margens operacionais, dividendos e, claro, as perspectivas do setor em que a companhia está inserida. Claro, não posso esquecer que cada empresa tem a sua peculiaridade. Então você precisa estar atento. No caso da Irani, você tem que estar atento ao commodity, da celulose. No caso do Banco ABC, você tem que estar de olho taxa de juros, como também índice de Basileia. Então cada setor tem sua especificidade que você tem que estar de olho. As small caps, elas tendem a crescer em mercados de nicho, mas isso só se sustenta se os fundamentos forem sólidos. Para você que está iniciando, a lição mais importante é: small caps podem sim fazer parte de um portfólio, mas sempre de forma diversificada e com visão de longo prazo. Essas empresas muitas vezes exigem mais paciência, porque os movimentos de valorização não acontecem de um dia para o outro. Também é fundamental acompanhar os balanços trimestrais e as notícias do setor, já que mudanças no ambiente econômico podem impactar diretamente essas companhias. Das 5 que eu mostrei aqui para vocês, cada uma tem seu ponto forte, seu ponto fraco, seus próprios riscos. Agora, eu quero saber de você, qual dessas empresas te chamou mais atenção, e se você já investe em small caps, comenta aqui embaixo para a gente fazer aquele debate saudável, porque isso ajuda a gente a trocar ideias e aprender junto. Claro, se você gostou desse vídeo, não se esquece, dá aquele like, se inscreve, ativa o sininho para você nunca perder nada aqui no canal.